Salve, salve galera, André Brito aqui novamente para falar sobre aquele assunto que todo mundo adora, falar sobre felicidade. Esse é o Endcast, o podcast da felicidade, e o seu lugar é aqui. Gente, para sair esse episódio hoje, mas foi um malabarismo a gente encontrar a agenda dos dois lados, vocês não têm ideia de como foi difícil, mas graças a Deus chegou o grande dia. Hoje vocês vão conhecer a filha do senhor José, que vai nos acompanhar de outro andar aqui, assistindo essa conversa, e da dona Mirna, a mamãe orgulhosa do Rodrigo e do Marcelo. Já estava me contando aqui algumas coisas, também tem algumas participações na área da comunicação, vou querer saber tudo sobre eles também. E a vovó da Malu, ela que também foi professora de um grande amigo meu, inclusive através dele, né, o William, que me apresentou essa ilustre pessoa que está aqui na bancada hoje do Endcast, foi aluno dela do ensino fundamental. Com vocês aqui hoje no Endcast, pessoal, professora Silvia Piantino, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra tê-la aqui no Endcast, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bom. Obrigada. E que bom que deu certo. Que bom que deu certo, né? Vamos contar para o pessoal um pouquinho assim, antes da gente ir para a pergunta inaugural, né? Quem é a professora Silvia Piantino? Fala um pouquinho sobre você para nós. Sou uma pessoa feliz. Olha só, então tá no lugar certo. Que fez escolhas, que teve os seus momentos, né, de dificuldade, mas que eu soube tirar desses momentos mais difíceis força para estar sempre buscando o melhor, né? E fazendo as escolhas possíveis dentro da época que eu estava, mas que sempre buscando fazer coisas que realmente eu acredito. Então, sou uma professora apaixonada pela educação. Que fantástico escutar isso. É muito bom tê-la aqui, viu? Professora do William, na hora que eu falei, William, eu quero muito ter ela aqui no Endcast, me ajuda, eu quero falar com ela. Ele falou, eu tenho contato dela. Eu falei, então é para hoje. É isso aí. Aliás, a gente pode rodar aquele vídeo, que foi através desse vídeo, quando o William postou, né? Que eu pedi o seu contato. Podemos rodar ele aqui pra gente ver ele de novo? Vamos sim. O editor, tem como colocar aquele vídeo aí? Sempre tem. Sempre tem. No Endcast é assim, né? Que bom, né? Olha só, gente. Vê se não é de encher os olhos um vídeo desse. Esse filme é baseado numa história real. E que história, hein? Que nos inspira e dá a certeza de que tudo pode dar certo, né? Ela sempre quis retribuir para a sociedade tudo que recebeu através do esporte. Só não imaginava a transformação que faria na vida de tantas pessoas. Quando começou a dar aula, seu olhar atencioso se voltou para uma sala repleta de alunos com deficiência visual. E aí que começou sua paixão pelo esporte paralímpico. Silvia olhou para cada um deles, acolheu, orientou, guiou seus passos e trouxe a luz da atividade física para a vida de cada um deles. O que a educação física fez por mim, eu tentei refletir na vida dessas pessoas e trazer para esses alunos e para a sociedade e devolver isso com o meu trabalho, com a educação física. É de arrepiar, né? Que lindo. Não tem como não passar um filme, né? Não tem como. É muito lindo, tempo, lindo, né? lindo. Muito tempo. É maravilhoso. Por isso que eu falei que é uma honra pro Endcast tê-la aqui, viu? São 33 anos que tudo 33 isso aconteceu lá atrás. Que ainda acontece, né? Porque foram sementes que foram plantadas e vêm germinando desde então. Foi um presente que eu ganhei da vida, né? O encontro dessa classe especial lá no CID de Oliveira Leite, que é a escola que eu trabalhei por 23 anos, chegar lá e encontrar essa sala com crianças na faixa de 8, 9 anos, ainda não existia a
a inclusão no ensino regular, né? Então, eles ficavam em sala especial e lá tinham várias atividades, mas não tinha atividade física. E o encontro com eles, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero colocar essa meninada para fazer atividade física. Esse movimento. E eu não sei nada, eu vou precisar estudar, porque na universidade eu não tive essa disciplina, porque não existia. Não existia nem livro para a gente consultar. Uau. Tinha um capítulo de livro. Do professor Bagatini, lá do Rio Grande do Sul. Um capítulo de um livro, falando de atividade física para deficiente visual, em 1991. O restante foi construído. Foi construído por muita gente, pessoal da Unicamp, tem muita gente, mas naquela época não tinha nada. Nossa, que fantástico. Eu até quebrei um pouquinho o protocolo, né, do Endcast, que a gente começa com uma pergunta aqui para abrir o episódio, que é: o que é felicidade para você? Então conta pra gente o que é felicidade para você, Silvia. Olha, felicidade, eu acho que para cada fase da nossa vida, a felicidade ela tem um nome, né? Então, felicidade é um bem-estar, né? Você estar bem-estar no que você faz. E aí teve muito isso. Quando a gente está adolescente, para mim, felicidade era jogar vôlei para minha cidade, né? Ir para quadra jogar vôlei. Depois entrar na universidade, depois me formar, depois encontrar um grande amor e me casar. E assim foi acontecendo. Depois ter filho. Então, felicidade é poder fazer escolhas, né? Eu acho. É você ter o direito de repente, você poder, de repente, escolher e fazer a escolha que você quer naquele momento. Então, cada época é algo que você quer. E eu acho que hoje, o que para mim mais importante é o poder fazer escolha e fazer o que eu realmente tenho vontade de fazer. Até a escolha de dizer não, a escolha de dizer sim, a escolha de ir, de vir, de estar sozinha, de estar acompanhada. Isso é uma construção de vida, né? A gente não conquista assim de um dia para a noite, mas acho que o amadurecimento faz com que a gente aprenda que tem muita coisa que não vale a pena, né? A gente se preocupar e é isso. Felicidade para mim é poder fazer escolhas. Uau! Para mim, a resposta dessa pergunta, ela é um momento assim que eu degusto cada palavra mesmo dos convidados que passam por aqui, porque é única. Não tem duas respostas parecidas, né? Para cada pessoa, felicidade significa uma coisa que traz consigo, né, algum significado muito particular. E falar de escolha tem muito a ver com o que eu acredito que seja o propósito da vida, né? Assim, a gente tem condições de escolher. Depende de cada um escolher ser feliz, né? Tem época da vida que às vezes a gente não tem escolha. Eu acho que o importante é a gente construir esse momento de poder fazer escolhas. Tem época que não depende da gente. Que tem que ser feito. Que tem que ser feito aquilo. E aí você entender que se não depende de você, para que você vai contra essa maré? Entendeu? Então, aprenda a ir e a hora certa você vai poder fazer suas escolhas, porque tem hora que não depende de você. Então, e você vai fazer escolhas. E, por exemplo, trabalhar no que eu gosto. Uma vez, meus filhos falaram: mãe, mas por que você insiste, né, em de repente, né, meu marido às vezes comentava, insiste em trabalhar em escola, você poderia ter uma academia, você poderia estar aqui administrando uma academia. Ao invés de estar nessa luta, né, em escola pública, trabalhando em quadra descoberta. E assim, eu falei para eles assim, hoje eles tinham uma faixa etária de 10, 12 anos, eu falei para eles assim, um dia vocês vão saber o que é sair de casa feliz para trabalhar. E eu não iria feliz para uma academia trabalhar, mas eu vou muito feliz. 7 horas da manhã para a escola, esperar meus alunos na porta da quadra, aguardando um por um e dando bom dia e fazendo esse trabalho com eles na quadra, trabalhando a cidadania com eles, aprendendo a respeitar o outro,
aprendendo regras, aprendendo a gostar da atividade física, como atividade física, não só como esporte, mas como atividade física. Então, eu falei para eles, um dia vocês vão entender por que a mamãe fez essa opção de trabalhar em escola pública e trabalhar com a educação. Porque não é nada bom a gente não sair feliz para trabalhar. E aí, depois de... Aí, quando eles tinham 25 anos, assim, essa faixa etária, eles falaram assim, mãe, hoje eu entendo o que você falava lá atrás. Porque a gente já experimentou fazer o que a gente não gosta. E é tão bom fazer o que a gente acredita e o que a gente gosta. Então, nossa, que lição. na época para eles não entendiam o que é isso. Mas lá na frente eles entenderam. A semente foi plantada neles também, né? Ao mesmo tempo que você estava se realizando profissionalmente, essa mesma vivência te proporcionou ensinar algo para os seus filhos que eles, no futuro, foram beneficiados por isso também. Verdade. Né? Que lindo isso, que lindo. E o que era essa sensação, assim, de receber as crianças chegando na quadra? Qual que era o sentimento ali? É porque eu sou o fruto da educação física, né? Eu sou uma pessoa Conta pra que gente. eu sou amiga até hoje das minhas 4 professoras de educação física. Que legal. Do ensino fundamental, 2 do ensino fundamental, que é a professora Eliana e a professora Malu. Inclusive, ela é Maria Luísa, né? A gente chamava ela de Malu, ela é minha amiga até hoje, a Eliana também. E as minhas 2 professoras de educação física do ensino médio, que é a professora Cileida e a professora Estela. E então, com até todas hoje você mantém contato? Mantenho. E assim, quando eu conquisto medalhas, medalhas mais importantes, né? Que são medalhas de Olimpíada Master, fora do Brasil, US Open e tal, que eu viajo para jogar. Aí eu já reuni as minhas 4 professoras e pendurei as medalhas no pescoço delas. Ah, que lindo, eu tô arrepiando. Para agradecer por elas terem me ensinado a base da atividade física, me apresentado os esportes e eu ter aprendido o vôlei, né? Porque o vôlei me abriu portas, né? O vôlei, eu com 11 anos comecei a jogar vôlei. Com 16 eu já era titular do time de Ribeirão. Joguei por 10 anos. E, por conta disso, eu fiz 2 faculdades com bolsa integral por ser atleta. Porque, naquela época, tinha jogos universitários, né? Nos anos 70, 80. E aí, eles valorizavam muito os atletas e ofereciam bolsa para você estudar. Aquilo que a gente vê acontecer ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, é semelhante àquilo ou não? Porque eles levam as pessoas e oferecem bolsa, né? Ainda tem aqui no Brasil, mas... era mais forte antigamente, né? E aí, eu fiz o curso de comunicação social, relações públicas, 4 anos de faculdade, mas eu queria mesmo era educação física. Me falaram, mas você vai ser professora não ganha bem, como que você fala tão bem, você é tão comunicativa, vai fazer alguma coisa na área da comunicação. Lá fui eu, né, com 17 anos, escolhendo profissão. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu quero ser professora de educação física, mas e aí? Aí entrei, fiz comunicação e entrei para o jornalismo, aí não gostei, assim, comecei a fazer estágio no jornal, falei, não quero essa vida para mim, que não tem horário, eu gosto de coisa que tem começo, meio e fim. E aí eu falei, então vou fazer relações públicas, aí me formei, 4 anos de faculdade, adorei, fiz teatro, fui aluna do professor Bassano Vacarini, que é né, fiz teatro, nossa, foi muito legal. Fotografia, né? Foi muito legal, curso de comunicação. Mas aí terminei e falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu colei grau em janeiro, em fevereiro eu já tinha prestado vestibular, já estava na educação física. Para fazer o seu sonho. Fiquei 7 anos na UNAERP fazendo faculdades. 7 jogos universitários, né? Uau! 7 jogos universitários. E fazia de tudo, né? Jogava vôlei, jogava basquete, arremessava peso, lançava disco, fazia tudo. Se divertia em todas as modalidades. Se divertia. E aí eu formei... E aí, né? Essa coisa eu falei, eu preciso devolver para o universo. Porque se eu tive a oportunidade de aprender, de fazer uma atividade física e gostar de um esporte, eu vou fazer isso com meus alunos. Então, toda vez que eu recebia os meus alunos, eu recebia, olha... Aqui na quadra nós vamos fazer coisas boas para vocês. Então, sejam bem-vindos. Isso eu tinha 400 alunos por semana,
que iam para a quadra, porque eu tinha 10 turmas de 40 alunos, você imagina? É muita E eu gente. muito brava, né? Porque eu sou, não sou brava, eu enérgica, os meninos falavam. Porque eu dava aula, Uhum. não era rola-bola, né? Eu dava aula. Então, eles Não era a hora de parar Não era, a não, escola não, para ir jogar futebol. Não, aqui não é quintal da sua casa. Aqui é uma Fantástico. sala de aula. Diferente daquela outra sala de aula que vocês ficam escrevendo, né? É Uma sala diferente, de aula. aqui é uma sala de aula também. Então, nós vamos fazer atividade física aqui. Aí eu apresentava todos os esportes. Uma coisa legal que aconteceu, para trabalhar com as crianças com deficiência, eu fui aprender a fazer jogar xadrez, que eu queria ensiná-los a jogar xadrez. E aí, eu fui aprender com 40 anos a jogar xadrez, eu não sabia. Aí eu fui e aí eu dava aula de xadrez para os meus alunos do ensino regular. Uhum. Todos eles aprendiam a jogar xadrez. Que massa. Eu dava. Mesmo não estando no currículo. Eu falei, gente, ó... Nossa, e como era ensinar xadrez para os deficientes visuais? Eles tinham... tabuleiro adaptado. Que Muito legal, muito legal. E as peças pretas têm um pininho em cima. As peças são as mesmas. Uhum. O tabuleiro, ele tem uma parte mais altinha, outra mais baixinha. É um relevo. No centro tem um furinho, as peças têm um pininho que são encaixadas, né? O tabuleiro, ele tem tanto braille, as letras e os números, tanto em braille quanto letras maiores para as pessoas com deficiência visual que não Parcial. que seria baixa visão, né? Uhum. E aí as peças pretas se diferenciam das brancas porque tem uma pecinha não, como se fosse um pininho, como se fosse um preguinho em cima. E é muito legal, muito legal. E sabe como é? Eu fui lá em São Bernardo assistir um campeonato, peguei o ônibus, fui lá. Porque assim, eu não conhecia nenhum esporte para deficiente, né? E eu fui conhecer para trazer. Uhum. E aí tem um negócio legal que é o relógio, porque eles não enxergam, né, para saber. Aí tem um foninho que sai pro ouvido, que eles apertam e eles sabem quanto tempo eles têm de jogo. Que legal! Sabe aquela coisa, porque se você não joga no tempo certo, você perde, né? Mas é muito legal. Né? Então, assim, voltando para as aulas regulares, né? Então, tinha umas coisas que eu fui... Então, era muito feliz. Eu fui muito feliz como professora. Foram 27 anos da rede pública, mas, assim, eu faria tudo de novo. E seria professora da rede pública. Porque é muito legal. Porque tem muita gente boa querendo aprender. Tem muitos professores bons na rede pública. Tem mesmo. Muito. E sabe? muito aluno bom também, Muito né? aluno bom, muito. Não é porque não é pago que não... Sabe? Eu defendo muito a escola pública. Que fantástico. E você tem, assim... Claro que você tem, né? Mas eu tenho que te perguntar porque eu estou representando um monte de gente que vai te assistir e vai estar com vontade de te fazer essa pergunta. Você tem noção tanto de vidas que foram tocadas com esse trabalho? Noção não tem muito não, mas assim, eu posso te falar que por semana, entre escola e as universidades que eu dava aula no curso de Educação Física e no curso de Pedagogia. Eu acho que eram 800 alunos ou mais por semana que estavam me ouvindo. Durante 27 anos, né? No total de na carreira, realidade, assim. nas universidades foram 20 anos, né? E no estado, 27. Mas... Muita vida gente, transformada. Muita acho que muita gente eu ajudei, mas muita gente eu posso ter atrapalhado também. Eu não acho, não. Mas porque a gente não fala só coisa boa, às vezes a gente não sabe o que a gente toca nas pessoas, né? Então, mas mesmo quando a intenção firme, era boa. Era boa a intenção, exatamente. Era de era ensinar boa. a pessoa a cuidar do bem mais valioso que ela tem, que é o próprio corpo, né? E a formação dos professores, né? Tanto na educação física como na pedagogia, é o olhar, esse olhar carinhoso, né? Para o aluno, né? Porque assim, se não tiver aluno, não tem escola. Se não tiver aluno, não precisa de professor. E não tem sociedade, né? No final das contas, não tem... Então, não adianta você reclamar dos alunos. Lógico que tudo não é um mar de rosas. Eu imagino. Porque muitos pais terceirizam a educação do seu filho e acham que é obrigação da escola. E aí, e se você, às vezes, tem uma atitude um pouquinho mais firme com eles, os pais vêm reclamar. Às vezes, eles não têm essa firmeza em casa e não aceitam que os professores sejam firmes, né? Mas, são coisas assim, eu acho que
que cada um... Eu tenho essa ideia. Então, quando eu passava para os meus alunos, eu falava, gente, seguinte, somos educadores 24 horas. Quando você estiver no campo de futebol xingando, lembre que tem muitos alunos te ouvindo e te vendo. Seja exemplo. Então, assim, não sei se era exagero da minha parte, mas eu falava, gente, tenha consciência que você é um educador. Né? E na pedagogia eu gostava muito, porque eu trabalhava com jogos, brinquedos e brincadeiras, né? As minhas disciplinas. Que era passar para os professores não o que um professor de educação física deveria fazer, mas ele, como professor da sala, ele podia reforçar conteúdo de sala de aula brincando. Nossa, que fantástico. Então, eu ensinava brincadeiras para reforçar conteúdo de matemática, sabe? De noção de geométrica, né? Então, assim, a criança aprendia brincando. Então, eu tinha esse olhar que eu acho importante, Demais, né? Que demais. é aprender brincando. Então... E uma coisa que você trouxe aqui, né? Eu confesso que eu fiz uma viagem no tempo, que eu fui lá na minha escola, no Fundamental. Eu era avesso à hora da educação física, porque a hora da educação física era a hora de jogar futebol. E eu sempre fui péssimo de futebol. Eu era aquele aluno que era o último a ser escolhido, sabe? E quando alguém tinha que escolher, os outros não queriam ter no time. Então, a hora da educação física, para mim, era uma tortura. Por isso que a gente tem que oferecer várias opções para o seu aluno, para ele poder... Porque se ele não é bom com os pés, ele pode ser com as mãos. Se ele não for bom nem com os pés, nem com as mãos, ele pode ser um bom jogador de xadrez, de dama, de tênis de mesa. Exatamente. Entendeu? Então, ninguém... É a mesma coisa. Ninguém... Não dá pra enlatar, né? Eu estou com uma turma de 8ª série, todos têm que jogar futebol. Não pode ser assim. Então, né? mas, por exemplo, assim, quando eu entrei eu dei aula uma época numa escola municipal. Quando eu cheguei lá, 1ª e 2ª série, os meninos só jogavam futebol e as meninas só dançavam. Na época daquelas músicas que as crianças adoravam, né? Aí eu cheguei e falei, meu Deus, 3 aulas. O que eu faço com essas crianças de 1ª e 2ª série que estão mal acostumada de só... Ou futebol ou dança. Futebol ou dança. Aí eu falei para eles, seguinte, vamos fazer um acordo? 2 aulas são minhas e uma de vocês. Nessas 2 aulas eu vou passar para vocês coisas que eu acho importante para a vida de vocês. E essa outra aula vocês escolhem o que vocês querem fazer. Nossa, e eu vou estar junto. Negociou. Eu vou estar junto. Porque eu não podia bater de frente. Porque já estavam mal acostumados. Era cultural ali, né? Já era cultural. E eu estava chegando na escola, então a gente não pode chegar e já impor o seu jeito, né? Aliás, a gente não pode impor nunca, mas de repente querer fazer do seu jeito. E olha, deu muito certo, porque eu levava pneu para eles rodarem, ensinei a pular corda, levava um monte de coisa para eles, né, aprenderem o trabalho motor. Porque quem tem memória motora vai levar isso pro resto da vida. Eu falo uma coisa que eu acho muito... Não sei se eu estou certa ou não. Eu acho que os professores de ensino infantil e de ensino fundamental deveriam ser os professores mais bem pagos. Eu também acho. Do que os professores de universidade. Porque lá na universidade já construiu toda uma base, eles já, né? E aí a base, se ela não vier boa, nós não teremos bons profissionais aqui. Porque se ele não tem base motora, base de matemática, base de leitura, se ele não tiver aqui, ele não vai ter lá na frente. Gente, eu ficava assim horrorizada quando eu escutava uma mãe falar assim: eu vou colocar meus alunos numa escola pública até a 8ª série, que na época era a série, né? Agora é 9º ano. E vou pagar a melhor escola de ensino médio. Eu falava, gente, coitada dessa mãe. Esse menino não vai conseguir acompanhar. Se não tem base no infantil e no fundamental, como ele vai ter base no ensino no médio? Ele vai se sentir tão mal, porque ele não vai conseguir acompanhar e, às vezes, nem consegue entrar na universidade. Porque ele vai ficar tão frustrado que ele não vai ser feliz. Vai desanimar. Não vai ser feliz. Então, eu acho que o investimento é no infantil. Até acredito eu, né? Assim, também não sei se estou certo, mas acredito eu que sempre é possível a gente aprender. Mas se você tem uma boa base,
poxa, é muito mais simples, né? Parece que o aprendizado ele flui se melhor, você não né? aprende a fazer um raciocínio de matemática lá na frente. É muito mais sofrido, né? Não é? Se você não sabe interpretar texto, se você não tem uma memória motora aqui de pular corda, de correr, de fazer um zigue-zague, de correr e brecar e voltar. Quando você for lá jogar... É muito mais difícil. Não, muito mais difícil. É igual eu querer aprender a jogar futebol nessa altura do campeonato. Não vai rolar, não vai dar certo. Não, mas você pode. É possível, mas... Mas com certeza você não vai chegar no nível de pessoas que tiveram uma base lá atrás. Uma proficiência naquilo. Uma proficiência naquilo. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Vamos levantar essa bandeira, né? Para que os professores do fundamental... que algum político, que um político ouça. Tem político que vai nos ouvir aí, viu? Pode continuar pagando bem os professores da universidade. Claro, todos mesmo merecem, porque né? quem está na universidade fez mestrado, doutorado, estudou mais. Tudo bem, merece, todo mundo merece. Mas os da base mas o da base, também, né? se você for ver, o salário é muito menor, né? Então, mas, enfim, eu ainda tenho esperança nessa vida de assistir isso. Sou do seu time, também tem, viu? Muita esperança. Mesmo aposentada, que não vou usufruir disso, mas gostaria que os meus pares... vai, né? Que os meus pares... mesmo porque os professores bem pagos, eles não precisam trabalhar tanto, eles podem ter uma condição de estar mais tranquilo, né? Para poder exercer de uma forma mais tranquila a profissão, de estar mais inteiro no que ele faz. Sim. Porque sai de uma escola, vai para outra, dá aula no ensino, no privado, ensina, né? Começa às 7 da manhã e para às 11 da noite. Né? Eu fiz isso até me aposentar, eu fazia. Mas é difícil, né? É bem difícil para quem tem que ajudar em casa, né? Sustentar os filhos, né? Se tivesse um salário melhor, não precisaria ficar... Às vezes, terceirizar até a educação dos filhos, né? Sim. Porque fica o dia inteiro na escola, tem que deixar o filho numa escolinha. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, na época que meus filhos eram pequenos, eu tive condições de trabalhar só um período, né? Na época eu não dava aula em universidade ainda, então eu trabalhava só um período, que era o período que as crianças iam para a escola, os outros 2 eram para eles. Aí eu tive a oportunidade de vê-los caminhar os primeiros passos, aprender a andar de bicicleta, eu que ensinei. Fui a primeira que sentei no banco quando ele tirou a carta e foi sair. Então, assim, esses privilégios são privilégios que não são todos que podem ter. Então, isso eu até agradeço meu marido, que me deu esse privilégio de poder trabalhar meio período e poder estar com as crianças, né? Curtir e educá-los, né, também, né? Não ter que terceirizar. Fantástico. Silvia, conta um pouquinho mais dessa história do vôlei. Fiquei morrendo de vontade de saber. Ai, minha paixão. Desde os 11? Desde os 11 que eu comecei a jogar, né? Jogos escolares, essas coisas. Eu comecei a aprender e depois já começar a participar dos jogos escolares. E aí, por conta dos jogos, né? Eu estudei em colégio de freira, né? Eu estudei no Mazarello, que eu acho que você... Eu não conheço. É um colégio de freira que tinha em Ribeirão Preto, que fechou em 1970. Aí fomos para a Auxiliadora, que é das mesmas salesianas, né? Inclusive, a base de educação das salesianas, eu agradeço muito por tudo que eu passei. Eu era muito danada, porque eu sempre gostei de jogar bola, então todo recreio eu era queimada. Eu não queria nem comer, eu queria jogar queimada. E aí, eu, por conta de jogar esses campeonatos, o técnico de Ribeirão, na época, me chamou para fazer um teste e... Com 16 anos, eu fui para lá. O professor Eliezer Ferreira, ele já faleceu, mas foi a vida toda uma pessoa que me acompanhou até os últimos dias dele. Assim, todas as conquistas que eu tinha também, eu levava para ele. Ele gostava de saber. Né, porque ele foi a base, né, também na parte de esportiva. Ele e o professor Roger. E aí eu joguei para Ribeirão por 10 anos, até... os anos 80 e alguma coisa, quando eu me casei, né? E aí depois continuei só jogando por brincadeira. Na minha época não tinha profissionalismo, né? A gente chegou a montar foi montado um time do Botafogo, a gente foi campeão paulista de vôlei na época.
Mas aí foi nos anos 80 que começaram a profissionalizar, né? Aí eu já estava outra terminando a fase. faculdade, já fui para o mercado de trabalho, já fui casar, ter filho. Aí só fiquei no vôlei brincando, né? E tô brincando até hoje. É uma brincadeira séria, né? É muito séria. Como é que É é? muito séria. Aliás, essa notícia que você me contou antes da gente começar a gravar foi de arrepiar. Conta pra gente. Então, já que eu não pude lá atrás participar de alguns campeonatos assim, né? Então, agora dos 50 anos para frente, assim, eu comecei a participar de campeonatos master, né? Como o Ribeirão não tem time master, assim, agora até que eles estão montando alguns campeonatos, mas na minha época lá atrás não tinha. Então eu tinha que jogar para alguns times que não fossem daqui, né? Então eu jogo para o Minas, eu jogo para o Pinheiros, jogo para uns times de Salvador, já joguei para o Sojipa do Rio Grande do Sul, já joguei para a seleção do Paraná. Por quê? Porque como eu sou avulsa, então as pessoas me conhecem e me convidam, né? E aí a gente viaja o Brasil jogando vôlei master. E a gente participa também, todo ano tem o S-Open nos Estados Unidos. Eles fazem a liga, lá não tem igual aqui a Superliga. Lá tem os campeonatos universitários e junto com os campeonatos universitários, eles fazem o Master. E a gente vai muito para lá. Que legal. Jogar nos Estados Unidos. E também tem as Olimpíadas Master, que são de 4 em 4 anos. Então, eu comecei... A minha primeira foi em 2013 que eu fui para Turim, na Itália. Aí lá eu fui campeã de arremesso de peso, porque eu arremesso peso também. Meu Deus. Não sou uma super atleta, mas dá um jeito, né? Foi campeã, não é uma super atleta, mas foi campeã. Fui campeã em Turim, nos 55 anos. Mas é que, na realidade, como a gente tem essa base da educação física muito boa e na universidade, e nos jogos universitários eu arremessava peso e lançava disco, eu tenho essa base até hoje. Então, para mim, é fácil. Não que eu sou uma ótima arremessadora, não. Mas o que dá pro gasto, como diz o outro. E aí, depois, em 2017, aí eu já joguei vôlei, tênis, e arremessei peso e lancei disco, né? E foi na Nova Zelândia, em Auckland. Aí lá a gente foi campeão no 60, feminino, vôlei. No tênis, eu joguei com uma amiga minha de Belo Horizonte. A gente nunca tinha jogado tênis junto, porque ela mora em Belo Horizonte ou aqui, mas a gente falou, vamos. Tinha 12 duplas, fomos vice-campeãs. Que massa. A gente só perdeu da Ilha de Guam, porque colocaram o nosso jogo da final numa quadra descoberta e estava ventando. Imagina, as jogadoras da Ilha de Guam moram numa ilha. Então elas estão acostumadas com vento, que é uma ilha próxima da Nova Zelândia. E foi muito engraçado, que o vento levava bolinhas, você tinha que mirar num lugar para ir no outro, né? E essa minha parceira, a Nádia, ela é muito técnica. Eu não, eu sou uma jogadora mediana de tênis. Fiz aula há muitos anos, mas sou mediana. Não me garanto muito no tênis, não, mas deu até para ganhar, né? Em segundo lugar. E aí a gente perdeu só delas. Então, e aí... em 2021 era para ser no Japão, mas por conta da pandemia não teve, né? E agora vai ser... O ano que vem nós vamos para Taiwan, que as Olimpíadas vai ser em Taiwan. Já está o grupo montado lá para a gente ir participar. Já está definida a sua participação. Na Nova Zelândia tinha 21.800 atletas de todas as modalidades. É um grande evento. Então, o vôlei me fez chegar nisso. Então, assim, eu conheço o mundo jogando vôlei. Fantástico. Então, e o vôlei é minha paixão, né? Mas tô um pouquinho meio assim, o vôlei tá um pouquinho meio brigado comigo, porque eu tô gostando muito do beach tennis. Pareceu uma paixão nova. Uma paixão nova, que não precisa pôr meião, tênis, tem joelheira, que é pé na areia. Aliás, um dos motivos da gente ter adiado algumas vezes aqui a nossa foram gravação foram campeonatos. De beach tennis. Mas o vôlei é isso. E agora tem uma novidade, né, gente? Que eu recebi um convite muito legal. O Brasil, a Confederação Brasileira de Vôlei, lançou esse ano a primeira edição da Superliga Master de Vôlei. Superliga Master. Olha que legal. Olha que valorizando, né, a turminha mais experiente, Sim. né? Porque, assim, existem campeonatos no Brasil, por exemplo, em Santos tem 20 anos que tem um campeonato. Nós fomos jogar esse ano lá, tinha 1.800 atletas de vôlei jogando. De 30
há 75 anos. Nossa, que fantástico. Tem todas as categorias. Então, tem muita gente jogando vôlei, né? E aí, acho que a confederação viu esse nicho, né, de pessoas, né, que é muita gente que joga ainda. E aí ele resolveu eles fizeram a Superliga. E aí fizeram alguns campeonatos que classificaram 8 equipes do Brasil em cada categoria. E uma equipe de Salvador, que chama Filhas de Oxum, que são minhas amigas, me ligaram essa semana falando: Silvia, a gente tem uma vaga no nosso time de 55 para jogar a Superliga e a gente quer você aqui com a gente. Você aceita? Falei, gente, vocês são doidas. Eu tô com 67 anos, vou jogar 55. Não, você aguenta sim, pode vir. A gente quer você no time. Eu falei, certeza, certeza. Já mandaram documentação, todo termo. Tudo, né? Tem que ter atestado médico assinado pelo médico e tal. Mandei ontem. Vai ser 6, 7, 8 em Brasília. São 6, 7, 8 de? Setembro. Uau. De Brasília. Pleno 7 de setembro, vocês vão estar... Em Brasília. Nossa. Tá tudo bem também, tá tudo bem. Estamos indo lá. Nós vamos estar lá na BB de Brasília, porque lá é muito setorizado, né? Então, a gente vai estar no setor de clubes, né? Fantástico. E vai ser muito legal, né? A gente jogar Superliga, gente. Nossa, eu vou ficar aqui na torcida. Ai, mesmo que a gente tá muito mais... A idade está muito superior. Aí tô voltando os treinos agora em agosto, né? Que legal. Porque, enfim... Nossa, 6, 7, 8 de setembro nós vamos acompanhar a professora Superliga. Silvia na Superliga, hein, gente? Meu Deus do céu, tá na agenda que responsabilidade. Já. Nós todos vamos assistir. E o beach tênis chegou como nessa história toda aí? Então, 2018, umas amigas minhas que jogam tênis falaram assim, a gente vai conhecer um local lá em Ribeirão que tá começando o beach tênis, tal, o Kauai, né? Aí eu falei... vamos lá, a nossa turma do tênis, vamos lá conhecer? E aí, eu fui. Todo mundo saiu, eu fiquei. Você foi sem pretensão nenhuma? Pretensão nenhuma, mas achei que eu fosse arrasar, porque jogadora de vôlei, atacante, de meio de rede, saque forte, misericórdia. Era outra história. Não tem nada a ver com vôlei. Os movimentos são totalmente diferentes. Lógico que tem, né? Smash, tem algumas coisas, assim como no tênis, que também combina com beach tênis. Mas, gente... É outro esporte. É outro esporte. Fui fazer aula, né? Achei que eu fosse arrasar. Meu Deus do céu. Aí fui fazer aula, mas nunca parei. Assim, parei na pandemia, porque eu fiquei com muito medo. Pandemia eu fiquei com muito medo. Eu só caminhava na rua sozinha. Mas depois agora jogo. E assim, o mais legal, eu jogo contra menina de 20, 30, 40 e eu jogo categoria B. E eu tenho um parceiro que joga comigo, ele tem 45 anos. E a gente faz aula, só nós dois, com o professor, porque a gente investe na nossa dupla. E isso é muito legal, isso para mim é vida. Porque, imagina, um moço de 45 anos que poderia estar jogando com uma moça de 45 anos. Ele me convidou para ser parceira dele. E a gente se conheceu na academia, ele e a esposa dele, eles fazem academia na mesma que eu. E ele me convidou e deu certo, deu tão certo que a gente já teve vários vice-campeões, campeonatos, né? Campeonatos que a gente foi campeão. Então, assim... Como é que é o nome dele? Ele chama Marcelo, é o nome do meu filho. Olha só. Não, é tão engraçado que eu tenho o Marcelo, filho, o Marcelo, parceiro, e a Marcela, parceira. Alguma coisa tem com esse nome. Tem com esse nome, gente. Não é possível. Não. Mas tá tudo tranquilo. E vocês foram campeões recentemente, né? Nós fomos. Tem onde a gente frequenta, tem um campeonato que faz interno, que são 3 meses de campeonato. Então, as pessoas se inscrevem, todo mundo joga com todo mundo, depois ficam 8. Esses 8 têm as oitavas, as quartas e tal. E você acredita que nós fomos campeões? Eu acredito demais. Você acredita? Mas tinha tanta dupla boa. Eu falei, Marcelo, o que nós estamos aprontando? A gente acha que nós estamos melhorando. A gente está uma dupla em construção. Que legal isso. Porque a gente investe, a gente faz academia, a gente treina muito. E a gente escuta um ao outro muito. A gente escuta a opinião de amigos que tá vendo a gente jogar. E o beat veio para ficar, né? Com certeza. Veio para ficar. Tem até hoje
Tem o Jorginho, já viu o Jorginho do beach tênis? Que faz aquelas... Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E eu descobri, eu achava que era um personagem, assim, nunca tinha visto a pessoa por trás do personagem, né? E a história dele é linda também, a história do ator, né, que faz o Jorginho. Ele põe uma peruca, não é? Ele põe o loira, óculos, assim, né? Uma peruca, o óculos, e fala daquele sotaque paulistano, legal, né? Muito engraçado. E ele fala, o beat venceu. O beat venceu. E realmente, tá aqui, viu, Jorginho? Assiste aqui o Endcast, tá? Vamos convidar a professora Silvia para participar dos quadros aí do Jorginho também. Vamos, bora. Muito massa, muito legal. Agora, eu tava outro dia falando contigo pelo WhatsApp e você tava arbitrando. Qual esporte que você tava arbitrando? Goalball. Goalball. O que é o goalball? Me conta, porque eu, assim, fingi que sabia, né? Fez aquela cara de naturalidade, mas não faço ideia o que é. Goalball é um esporte, é o único esporte que foi criado para pessoa com deficiência. Porque os outros esportes são adaptados. Né? A natação existe, vai adaptando para o esporte para pessoa com deficiência visual, física, né? Basquete, vai para cadeirante, vôlei, sentado, entendeu? Mas são todos esportes que existiam e foram adaptados para cada deficiência. O goalball, ele foi criado por um alemão e um austríaco em 1946, pós-Segunda Guerra. Seus combatentes estavam voltando da guerra cegos, por causa de lesões, de estilhaço, de bomba. E aí eles falaram, nossa, os meus combatentes estão voltando cego e são pessoas tão ativas, né? Pessoas tão... O que eu faço? E eles criaram o goalball. O goalball, ele é jogado numa quadra de vôlei, né? 9 metros por 18. O fundo da quadra tem uma trave de 9 metros de largura por 1,30 m de altura. Uma quadra, uma trave. No chão, pensa assim, a quadra dividida em gomos. A linha dos 3 metros, depois mais uma outra linha de 3 metros, depois o final da quadra. Então, as duas quadras são divididas em 3 gomos de 3. Entendi. Deu para entender? Deu. O último gomo, que é perto da trave, final da quadra de vôlei, dos dois lados, toda a quadra ela é marcada com uma fita e com um barbante no meio para eles terem se encontrarem pelo tato. E tem o ala direita, o ala esquerda e o pivô. Então, tem um fio também entre a linha dos 3 metros, sai na lateral 1,5 m para dentro de cada lado, que aí é aquele espaço onde os alas ficam. E no meio, naquela linha dos primeiros 3 metros, no meio tem como se fosse um T, aí o pivô fica ali no meio. Então, como que eles fazem? Ali eles se acham, tá? Então, eles sabem a posição, passando a mão no chão, eles se acham, então cada um fica na sua posição. Eles podem movimentar o que eles quiserem, mas aquilo lá é para eles saberem a posição que eles devem ficar. Por quê? Pensa, uma quadra que mede 9 metros. Se você deita, porque o goalball você arremessa a bola como se fosse um boliche, mas ela tem que raspar no chão, e eles defendem com o próprio corpo, deitando e fazendo a barreira da bola. A pessoa com o braço estendido, ela não vai ter 3 metros. O outro 3 metros, o outro 3 metros. Então, eles deslizam na quadra, assim, para o lado que a bola vai. Então, eles defendem com o próprio corpo. Defendeu com o próprio corpo, eles levantam e afastam na trave, porque para eles saberem a distância que eles estão do centro, e eles arremessam. Essa bola, ela é obrigada a tocar nos 6 primeiros metros da quadra, do fundo até a linha dos 3 metros do vôlei, sabe a linha? Sei. E aí, nós, como árbitros, a gente tem que acompanhar, um árbitro de um lado e o outro do outro, acompanhar a trajetória da bola, agachando e olhando para ver se a bola faz percorre aquele caminho. Encosta, e pode até voar, mas ele tem que encostar. Porque se não encostar até a linha desses 3 metros, que no caso no nosso é 6, né? Eu estou falando a 3 do vôlei, né? Para a gente ter uma noção. Parâmetro. Se não bater até nela, é highball. A arbitragem do goalball é toda em inglês. Então é highball. Highball é bola alta. Se bater na linha dos 3 metros, mas voar os outros 6 metros,
e cair lá na outra quadra, também é long ball, é uma bola longa. Qual é o objetivo disso? Que a bola, ela tem guiso, ela pesa 1,250 kg, ela tem guiso e ela faz barulho. Se a bola ficar voando, quem está do outro lado vendado não vai ouvir o barulho da bola. Então, o objetivo é que essa bola, ela permaneça o maior tempo no chão fazendo barulho, para que as 3 pessoas que estão do lado de lá consigam se localizar e defender a bola. Então, é tudo em silêncio, mas quando a gente apita para qualquer ação que está acontecendo, a gente vai informar os atletas, porque o árbitro, ele que informa para os atletas o que está acontecendo. Sim. Porque a gente começa assim, quiet please, a gente pede silêncio. Porque isso é inglês. A partir do quiet please, ninguém pode falar, nem os técnicos, ninguém. Porque é um jeito deles não se comunicarem mais com os seus atletas. Quiet please, apita, play, aí a bola vai. A bola bate no jogador e vai para fora, a gente apita e fala blockout, bloqueio para fora. Vai para fora, out. Então, assim, a gente que conta para os atletas o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que está arbitrando, está narrando. Está narrando. E, então, precisa do silêncio enquanto a bola estiver em jogo. A gente pede no início do jogo que permaneçam em silêncio enquanto a bola estiver em jogo. E desliguem seus celulares. Por quê? Porque se fizer um barulhinho de 2 quero-quero em cima do ginásio namorando, a gente tem que parar o jogo porque é um barulho. Entendi. Então, assim, tudo é nós. É barulho. Então, a gente... um jogo... Ele não é um jogo chato, porque falar em silêncio... Não, porque apitou, você pode falar, gritar, é gol, você grita, tá tudo bem. Aí volta o silêncio. O silêncio tem que ser da arquibancada, porque na quadra os atletas podem falar entre eles. Ele só não pode falar... Depois que ele soltar a bola, ele não pode ficar falando porque essa bola está chegando do adversário. Então, ele não pode falar nesse momento. Mas a bola ele pegou, pegou, eles conversam entre eles. Ah, tá comigo, tá, entendeu? Eles não é um negócio mudo, eles conversam. Só que tem alguns períodos que não são possíveis, né, fazer o barulho. É muito legal. E o Brasil está indo para Paris, né, o feminino, o masculino. O Brasil foi campeão paralímpico na última edição, né, dos Jogos Paralímpicos. Então, assim, eu estou no goalball desde 91, quando a gente engatinhava, né? Aí eu fiz o curso de arbitragem em 2001, eu deixei de ser técnica para ser árbitro, e desde então eu sou árbitro, né? Tem 23 anos que eu estou na Confederação Brasileira, sou árbitro, e sou a mais velha de tempo de trabalho que de idade. A mais experiente de todas. Que fantástico. Você percebe que daria pra gente fazer vários episódios sobre vários assuntos aqui? Eu tô tentando, assim, aproveitar o máximo de todas as histórias, mas tem muito conteúdo bom, né? Bom, eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho de como é que foi aquela experiência. Você me contou que faz parte do grupo Mulheres do Brasil, né? E através desse grupo vocês conseguiram um grande feito para Ribeirão Preto. Sim. Né? Conta pra gente como é que foi isso. Então, o Grupo Mulheres do Brasil foi fundado e liderado até hoje pela Luísa Helena Trajano, que é daqui de Franca. É, né? Uma conterrânea minha. É, uma pessoa muito querida. E eu, na pandemia, eu comecei a fazer parte do Comitê Saúde. Eu sou da Educação Física, mas sou bem atrevida, né? Fui lá no meio das médicas, no meio do pessoal, dos professores da USP, né? Da HC e do HC. Falei, quem sabe eu posso contribuir com alguma coisa, né? E a gente começou a trabalhar sobre as vacinas, ajudar, né? Sobre as vacinas lá. Enfim, a gente fez um trabalho bonito para ajudar as cidades a poderem receber as vacinas, né? E aí, por conta disso, o professor Benedito lá do HC, ele quis conhecer o trabalho nosso e apresentou um problema, assim, algo que estava afligindo muito ele, que eram as pessoas sequeladas de Covid, saindo do HC vivas, mas sequeladas. E aí, ele estava muito preocupado com quem iria atender essas pessoas, porque a demanda era muito grande. Tinha quem atendesse, mas a demanda era muito grande. Muita gente para atender. Muita gente para atender. E aí, ele contou isso para nós numa reunião nossa, e a gente fez tudo online. Eu fui conhecer as minhas parceiras de trabalho um mês antes da inauguração desse projeto que a gente fez. Mas tudo era reunião online.
E aí ele falou assim, que ele estava muito aflito, porque as pessoas estavam sequeladas. Aí, que era o sonho dele ter um lugar que atendesse essas pessoas. Aí a gente olhou um para outro, aí eu falei, bom, o que eu posso contribuir? A doutora Vilma, que é da HC, né? A doutora Alcione, muita gente. Eu vou pecar aqui. Eu falei do nome de 2 médicas, eu vou pecar se eu esquecer alguém, mas é porque nós somos em 12. Então, eu acho que não gostaria de errar, né? Então, eu estou citando em nome de todas, a doutora Vilma e a doutora Alcione, que são catedráticas lá do HC, né? Da Faculdade de Medicina. E, assim, a gente começou a pensar em como que a gente poderia fazer. Vamos tentar um espaço para a gente fazer isso. Aí eu falei assim, gente, eu trabalhei em 3 universidades. Eu tenho amizade com o pessoal. A gente pensou na fisioterapia. Eu falei, olha, eu tenho acesso em tal universidade, tal. A gente tem nessa, o outro tem nessa. Vamos tentar trazer as universidades para prestar esse serviço para essas pessoas. Porque aí, na época, o secretário de esporte de saúde de Ribeirão, ele falou, olha, eu não tenho profissionais para trabalhar. Eu posso ceder um lugar para vocês fazerem e talvez um profissional para tomar conta desse espaço, mas eu não tenho profissional para atender. Né? Imagina naquela época, a demanda de profissionais. Aí a gente falou, então, a gente vai entrar em contato com as universidades. E assim fizemos. E o mais legal é que quando a gente lançou a ideia para os coordenadores de fisioterapia das universidades privadas. E quando a gente falou para eles que a gente queria montar, que a gente já tinha o espaço cedido pela prefeitura, eles voltaram para suas universidades, a gente topa. Que seria fazer os estágios lá nesse lugar. Nesse prédio. E aí, o mais legal, a gente formou grupos de WhatsApp da fisioterapia. E aí, os outros profissionais da enfermagem, da TO, todo mundo se interessou pelo projeto. Então, o que começou com a fisioterapia, de repente, virou 6 especialidades. Aí, o que foi legal? Esses profissionais das universidades particulares de Ribeirão, eles se juntaram num WhatsApp, montaram o protocolo de atendimento, o mesmo protocolo para todos, juntos, gente. Nossa. Pensa as universidades particulares que são concorrentes. Trabalhando se juntas. Se uniram. Foi um presente que a gente ganhou. A gente falou, gente, que delícia isso. E assim, a gente conseguiu apoio de vários profissionais e de vários empresários que nos doaram todo o material e a gente entregou para Ribeirão Sererp, que é o Serviço de Reabilitação de Ribeirão Preto, com 13 salas de atendimento, multi-atendimento, e hoje atende pessoas sequeladas de AVC, de outras doenças, alguns ainda do COVID, mas graças a Deus não mais do COVID como era. E assim, esse sonho foi realizado por essas mulheres, são 12 mulheres, que eu faço parte desse grupo, e que foi muito legal, né? Foi legado, muito grande. Né, que tá... Um legado, tá lá sendo usado. Muito lindo mesmo. E como é que surgiu a parceria com outra francana, né? A gente descobriu aqui que tem outra francana também em comum, né? Muito potente. Muito potente, que é a professora Marlene, não é isso? Taveira Sintra. Que junto com ela vocês também trabalharam em prol de outra ação que foi um legado também, né? Que existe. Uma associação que ainda existe. Conta para nós sobre essa associação. Então, na realidade, quando eu cheguei em 1991, nessa escola que eu trabalhei 23 anos, que é o CID de Oliveira Leite, lá tinha a sala especial com as crianças com deficiência. E a professora Marlene, ela é deficiente visual também, e ela era professora da sala. Então, foi lá que vocês conheceram. Eu conheci ela em 91, e aí foi quando eu pedi para a dona Carmen, que era diretora na época, e para a Marlene, se eu podia tirar uma criança por vez para levar para a quadra, para ensinar a pular corda, correr e tal. A minha motivação foi, porque na época eu tinha um filho de 1 ano e um de 5. Falei, por que meus filhos têm a oportunidade de correr, pular corda, brincar com bola, fazer atividade física, e essas crianças não? Porque ainda não existia a inclusão. A lei da inclusão, acho que, se não me engano, foi em 1997. Isso era 91.
Então, não tinha... a partir de 97, aí começaram a ser incluídos em sala regular e tinha a sala de recurso, que seria no outro período, para eles serem atendidos para ajudarem a fazer tarefas, essas coisas. Mas naquela época não era Nem isso assim, não eles só tinha. ficavam na sala. Lógico que tinha um atendimento super bacana, mas não tinha atividade física. E nem inclusão, né? E nem inclusão. E aí eu comecei esse trabalho, só que aí eles começaram a crescer. Isso era um trabalho voluntário que até hoje é voluntário, né? Como fui professora voluntária, depois fui da diretoria da associação. Bom, voltando, como que isso aconteceu, né? E aí, as crianças, a gente começou a sonhar numa associação, porque a gente falou assim, gente, a gente não quer uma associação assistencialista, que dá moradia, alimentação para as pessoas com deficiência. A gente sonha mais para eles. A gente sonha que eles estudem, que eles escolham uma profissão, que eles casem, que eles tenham família, que eles se realizem por si só, que eles aprendam a ir e vir sozinhos, com aulas de orientação e mobilidade, que eles tenham independência. Então, a gente começou a sonhar com isso. Aí, como que a gente faz isso? Vamos fundar uma associação. Como? Não tem dinheiro. Vamos fundar. Fundamos pais dos alunos, Dona Carmen, alguns professores, a Marlene, né? E a Marlene sempre à frente, porque ela é fantástica, né? Assim, ela é uma pessoa idealizadora de coisas e fazedora de coisas, né? Porque ela idealiza e ela concretiza. Então, aliás, professora Marlene, já fica o convite aqui, tá? Só aproveitando. Ela é fantástica. Então, a gente alugou uma casinha lá perto do CID mesmo. Esse grupo de pessoas. Aí a gente que pagava aluguel do nosso bolso, porque não tinha, né? Aí a gente começou a fazer o atendimento das crianças lá. E o negócio foi crescendo, né? Aí a gente alugou outra casa maior. Uau. Aí começaram pessoas procurarem, a prefeitura de fora, porque a gente dava aula de braille, atividade física, a gente usava a quadra do CID. Então, assim, foi muito assim, foi crescendo, né? Aí algumas pessoas começaram a querer ser voluntária. Eu sou psicóloga, eu posso ser voluntária? Quero ajudar de alguma forma. Eu quero ler para as crianças passarem em braille. E aí fomos, né? A coisa foi crescendo. Para resumir tudo, ela cresceu tanto. Aí começaram a fazer parcerias com as cidades da região para trazer as crianças também. Foi crescendo tanto que a gente fundou, né, a associação em 1997. Hoje ela tem 26 anos, nós temos sede própria, atendemos com várias especialidades. Você tem uma ideia? Uma coisa que eu acho linda, que é ir e vir. Eles têm aula de orientação e mobilidade. Então, eles aprendem a andar de bengala. Aí tem o professor Márcio, que dá as aulas de orientação e mobilidade. Aliás, ele foi meu aluno na faculdade de educação física. E assim, a sementinha foi plantada, né? E hoje ele é um baita profissional. E ele, por exemplo, a criança vai para uma escola nova. Aí ele vai na casa dela, ensina ela a andar de bengala até o ponto de ônibus, entra no ponto de ônibus, vai até a escola, desce no ponto da escola, entra na escola, visita a escola, conhece todos os locais da escola, sai e volta. Literalmente, ele faz junto com a criança. Porque ele faz isso várias vezes até a criança ter essa noção e poder ir sozinho. As crianças que entraram na universidade, ele faz a mesma coisa. Independência. Eu acho tão lindo esse trabalho. Fora os outros, né? Por exemplo, a gente tem lá dentro da Devirp uma casa montada, então eles têm aula de cozinha, de fazer bolo, de passar roupa, de lavar roupa, de arrumar cama, de arrumar, sabe? Para serem independentes. Atividade da vida diária. Eles têm isso desde pequenininho. As crianças pequenininhas que vão, tem a professora de TO que ensina a comer, ensina tudo. Nossa, que lindo. Não, é lindo demais. Aí tem psicologia, tem atendimento psicológico, tem música, eles aprendem a cantar, aprendem a tocar instrumento, né? Eles têm a educação física, que no caso a gente tem uma quadra coberta
tem a quadra de goalball, eles fazem atletismo, eles fazem natação com parceria de alguns eles fazem de algumas uns locais que a gente fazia parceria para levar as crianças para nadar. Eu, quando comecei, meu carro era van, eu era professora, eu punha eles no meu carro, levava eles no SESI para ensinar a nadar. Porque ainda a gente não tinha recurso, não tinha van, não tinha nada. Então eu levava. No meu carro. Eu levava na Cava do Bosque, fazia atletismo. Olha que doida. Botava esses meninos, um monte de menino com deficiência. Não por ser deficiente, mas olha que por doida. serem filhos de outras pessoas que estavam na sua responsabilidade naquela hora, né? E botava tudo no carro, ia, dava aula, voltava, devolvia na associação e pronto. Olha que coisa doida. Mas as coisas foram crescendo, a gente foi recebendo apoio de muitas empresas. E aí a gente ganhou essa escola, né? E toda destruída na época, uma escola do estado que estava abandonada e hoje é a Marlene conseguiu parcerias maravilhosas e hoje é uma grande associação, além da parte física, né, que é lindo lá. A gente tem estúdio de gravação, eles têm aula para ser radialista, para apresentar programa. Nós temos um estúdio de gravação. A gente tem um estúdio de gravação de livros. As pessoas doam a sua voz. Para gravar audiobook. Para gravar audiobook para as crianças que vão na escola e elas precisam de um livro. E esse livro não tem, aí eles gravam para essa criança ter acesso ao livro. Que fantástico porque o braille, os livros em braille são muito grandes para levar. Porque um livro pequenininho são vários volumes. Volumoso, né? Muito. E aí eles pegam a gravação e vão ouvindo onde eles querem. Isso. Não, é muito bonito, né? Eu sou suspeita, porque eu acho tão bonito. Nossa Senhora. Dá pra gente fazer um episódio só pra falar disso, com certeza. Agora você chama a professora Marlene, que ela tem muito mais história pra contar do que eu. Tá chamada já. Depois eu vou pegar o contato dela contigo. Uma francana, né? Trazer mais vitoriosa. Mais uma história linda pra gente contar aqui. Professora Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Você quer aproveitar esse espaço aqui para deixar um recado para alguém, para falar para algum grupo de pessoas, quem sabe para quem está pensando em ser professora de educação física, ou para quem já é professora de educação física, ou professor, né? Enfim. Quer deixar algum recado para alguém? Eu gostaria, porque assim, eu me inspirei em muitas pessoas, eu tive bons professores, né? Eu tive pessoas que acreditaram em mim. Então, o que eu quero falar para vocês é acreditem e façam de tudo para realizar seu sonho. Não desistam. Porque você vê, eu comecei fazendo uma faculdade, terminei e fui atrás do meu sonho. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu não seria professora. Meu pai queria que eu fizesse química. E aí, o que eu quero falar? Gente, façam o que vocês acreditam, façam com amor e que eu acho que o sucesso acontece. Porque, assim, não tem coisa melhor do que você ouvir de um ex-aluno seu, professora, hoje eu sou professor porque eu me inspirei em você. Ou os meus alunos com deficiência visual, eu tenho alunos que começaram comigo com 5 aninhos, que hoje são atletas do Santos, de goalball. Eu tenho um menino, Cristiano, ele foi meu aluno com 11 anos, ele era baixa visão. Eu ensinei ele a jogar goalball, ele foi atleta da seleção brasileira. Depois ele foi meu aluno no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. Nossa. Ele fez educação física. E hoje ele é um pai de família, tem 2 filhos, e ele já passou em 2 concursos. E ele hoje já está perdendo a visão, ele já está quase cego. Mas ele era baixa a visão. E hoje ele é um profissional. Então, assim, quando ele me manda recado, professora, muito obrigada, né, por tudo isso, eu falo, gente, não precisa agradecer. Como é bom a gente poder, com o trabalho da gente que a gente gosta, abrir portas, dar oportunidade, mostrar caminhos. Então, foi isso que eu fiz a vida toda. Seja formando atletas, formando cidadãos, formando esses atletas para terem a mesma oportunidade que eu tive de ter bolsa, assim como eu, muitos ex-alunos meus que aprenderam esporte comigo, tiveram bolsa, tanto em escola particular em Ribeirão, como em universidade. Porque naquela época tinha muito isso, né? Hoje eu não sei se tem ainda mais, mas naquela época tinha. Então,
ver meus alunos, assim, eu lembro que eu estava fazendo mestrado na USP depois de mais velha, de repente eu estava saindo da minha qualificação, de repente eu abro a porta, assim, sai uma ex-aluna minha, professora, apresentou para o orientador dela de doutorado. Essa foi minha professora de educação física lá no ensino fundamental. Eu sou professora por conta dela. Olha que lindo. Eu falo, gente, e ela estava fazendo doutorado, e eu estava ainda no mestrado mais velha, que eu fiz meu mestrado lá mais velha, né? Hoje ela é titular da USP no direito, né? E não só pelo título, mas por tudo, né? A carreira. Uhum. E assim como ela, os meus alunos com deficiência, né? Que hoje são casados, são atletas, independentes. Então é isso, eu acho que acredite no seu sonho, faça com amor, faça no que você acredita, plante para colher, porque eu via muitos meus alunos que saíam das universidades querer muito as coisas imediatistas, sabe? Tipo assim, eu quero ganhar já. Gente, seja voluntário em alguma coisa, você está aprendendo, faça essa parte de voluntariado que você está aprendendo também. Então, plante para colher. E não já chegar querendo colher, né? Porque a colheita não vai ser boa. Porque você não plantou. Exatamente. Fantástico. Maravilhosos esses conselhos, né? Como que o pessoal te chamava quando você era criança? Silvinha? Silvinha, você não sabe de um apelido que eu tenho. Sério? Pode contar Deus. Aqui? Pode. Como eu fui muito jovem atleta de Ribeirão, então, quando eu estava com 20 anos, eu já tinha 5 anos como atleta. E o pessoal, principalmente, eu lembro do pessoal do basquete, que hoje são meus amigos, eles me chamavam de vó. Vó? Porque, com 20 anos. Com 20 anos, porque eles falavam assim, você já está muito velha no time de Ribeirão, assim, velha de tempo, Sim. né? Então eu lembro, time. Tinha os meninos, né, que jogavam basquete, e eles, até hoje, eles me encontram, hoje são advogados, são médicos, tal, eles me encontram, oi, vó, tudo bom, vó? Eu falava, legal. Gente, hoje eu sou vó mesmo, mas com 20 anos eles me chamavam de vó. Sacanagem. Mas tem algumas amigas também do vôlei que às vezes falam assim, vó, me chamam de vó, mas assim, não pegou, não, era mais essa turma mais uma naquela piada época. Interna, né, daquelas pessoas. Mas não tenho apelido, não. Entendi. Bom, mas suponha que, né, olha, eu tô tentando, assim, juntar todas as peças do que a gente conversou aqui, são muitas, mas faz essa retrospectiva, né, de tudo que você viveu, toda essa experiência que foi adquirida com essa vida, todas essas experiências de ter ido jogar em vários lugares, vários esportes, toda a experiência adquirida com os 2 filhos e agora com a netinha, com o marido, enfim, junta todas essas experiências e agora eu quero te convidar para fazer uma visita para Silvinha lá, antes da avó ainda, antes dos 20 lá. E encontra com essa Silvia criança no momento que fizer mais sentido para você. E agora, ao invés de deixar um conselho para colegas, deixa um conselho para aquela criança, para a Silvia criança. Para a Silvia criança. Que conselho que seria esse? Eu gostava muito de brincar na rua. Gostava muito de brincar, né? Então eu falo assim, volte a brincar. Não leve a vida tão a sério. Veja as tristezas como um aprendizado. Né? Ame, não deixe de amar. Eu já tive o privilégio de amar, porque eu acho que amar é um privilégio que poucas pessoas têm, né? O amor verdadeiro, poucas pessoas passam nesse mundo e sabem o que é um verdadeiro amor. Eu tive esse privilégio, eu tenho esse privilégio de ter vivido isso e de viver isso. Então, eu falo para ela não levar a vida tão a sério, né? Ela brincar mais, curtir mais. E tem muito tempo ainda pela frente aí. Fantástico, fantástico, fantástico. Ela ouviu, tá? Professora Silvia, muito, 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 muito obrigado pelo papo. Para quem quiser continuar conversando com você, te mandar mensagens, contando o que achou, né, dessa história toda, ou pedindo conselhos de como faz para jogar vôlei agora, né, no time master. Enfim, para quem quiser falar contigo pelas redes sociais, a gente pode divulgar aqui Meu Insta? Seu Insta? Pode. É @? Silvia H.
HPS. Silvia HPS. É. A gente vai deixar aqui na descrição também para vocês. É o Insta, é. Manda mensagem para a professora Silvia, conta para ela o que vocês acharam desse episódio aqui. Tenho certeza que muita gente foi beneficiada com essa conversa de hoje. Quero, inclusive, também aproveitar para pedir para quem está acompanhando, né, essa conversa aqui conosco, se ainda não for inscrito no canal, inscreve aqui no canal, compartilha essa conversa com outras pessoas para quem você acha que essa conversa pode trazer algum benefício ou alguma reflexão sobre a vida, sobre a educação, sobre autonomia, né? Lembra de curtir, porque assim o algoritmo entrega esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com todas as pessoas que você achar que isso faz sentido. Se você está acompanhando pelo Spotify, também segue a gente aqui, deixa 5 estrelinhas que o algoritmo vai entregar esse conteúdo para mais pessoas que também podem se beneficiar dessa conversa aqui com a ilustríssima professora Silvia Piantino. Mais uma vez, muito obrigado e volte sempre, viu? Ai, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, de dar voz para a gente, né? Porque a gente que é da educação, a nossa voz é ouvida dentro das escolas, né? Não sempre publicamente, né? Então, a nossa voz e a nossa mensagem vai através dos alunos, né? Então, nem sempre chega em outras pessoas, mas o importante é chegar nos alunos. E você está dando voz para a gente. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Vai ser sempre bem-vinda, pode voltar várias vezes, Obrigada. Viu? Obrigadão. Gente, um beijo, até o próximo episódio. Valeu. Ela sempre quis retribuir para a sociedade tudo o que recebeu através do esporte. Só não imaginava a transformação que faria na vida de tantas pessoas. Quando começou a dar aula, seu olhar atencioso se voltou para uma sala repleta de alunos com deficiência visual. E aí que começou sua paixão pelo esporte paralímpico. Silvia olhou para cada um deles. Acolheu, orientou, guiou seus passos e trouxe a luz da atividade física para a vida de cada um deles. O que a educação física fez por mim, eu tentei refletir na vida dessas pessoas, conseguir trazer para esses alunos e para a sociedade e devolver isso com o meu trabalho, com a educação física.